Caríssimos irmãos e irmãs, nesse quinto dia da nossa meditação quaresmal, vamos juntos meditar o pecado da gula. A mais breve das palavras de Jesus na cruz foi: tenho sede. A gula é o exagero na comida e na bebida, seja consumindo mais do que é necessário, seja consumindo todas as vezes com muito luxo. Nesse sentido, a nossa razão exige que os alimentos e as bebidas sejam comidos e tomados de maneira ordeira, de maneira que, meus irmãos e irmãs, isso não influencie de modo negativo o uso do nosso corpo e também o cuidado para que não se diga mais a respeito do corpo que a respeito da alma. Nós não podemos comer e beber apenas pelo prazer. O comer e o beber também tem um fim, o bem do corpo e assim também o serviço ao reino de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, certa ocasião no Evangelho, nos contou a história do rico Epulão e de Lázaro. O rico, que o Evangelho não diz que era um homem mau e tampouco que tratava mal os seus empregados, mas que se banqueteava todos os dias e justamente por isso, na eminência dos seus banquetes, esquecia-se que à sua porta existia Lázaro, que não comia nem mesmo as migalhas que caíam da sua mesa. Vejam, quando os homens esquecem da sua alma, passam a privilegiar e viver apenas pelo corpo. Quanto se gasta no mundo de hoje com a beleza do corpo, que não demorará muito para ser comido pelos vermes, mas não se preocupa tanto hoje com o bem da alma. Quantas horas nas academias, nos shopping centers, nas lanchonetes, nos salões de beleza e quantas horas, quanto tempo de joelho dobrados. Muitos gastam horas e horas em muitos lugares nesse mundo, mas quando lhes são pedidos 5 minutos diante do Senhor, essas mesmas pessoas que gastam o seu tempo de maneira que usam o corpo para tudo isso, agora reclamam do uso dos joelhos e do corpo para o bem da alma. O excesso na bebida, o excesso no luxo, o excesso na comida. O Senhor começou a reparar esse excesso quando preferiu ter por teto o céu e as estrelas como iluminação. Rejeitado até mesmo entre os seus, rejeitado no nascimento, rejeitado em Nazaré, rejeitado por muitos em suas pregações, até muitos dos seus discípulos, quando não concordavam com suas pregações, o abandonavam ao longo do caminho, e agora rejeitado de uma vez por todas no alto da cruz. Assim, queridos irmãos e irmãs, despojado de suas vestes, privado de um sepulcro verdadeiro, o Senhor nos recorda que o prazer pelo prazer não serve, que o prazer pelo prazer não é um fim. Agora, o mais breve dos gritos no alto da cruz: tenho sede. Ele havia dito para a samaritana junto ao poço de Jacó que ele era a fonte de água viva. E agora tem sede. O mais breve dos gritos também, meus irmãos e irmãs, quando o Senhor grita, tenho sede, logo colocam vinagre e fel numa esponja e lhe dão a beber. Ele que tinha dito que era água viva tem sede. Ele que tinha transformado a água em vinho tem sede. Ele que alimentou as aves do céu tem sede. Vejam, meus irmãos e irmãs, Cristo ainda está às portas, como estava Lázaro à porta do rico. E Cristo ainda está a recolher as nossas migalhas, as migalhas da nossa atenção, as migalhas da nossa falta de fé, da nossa indiferença com a igreja, do nosso não cumprir dos mandamentos. Quando o Senhor estava pendurado no alto da cruz e lhe embeberam na esponja fel e vinagre, o fel era para aliviar a sua dor, e o Senhor abriu mão do fel. Não quis, meus irmãos e irmãs, aliviar a sua dor por conta dos nossos pecados, por conta das nossas falhas, por conta dos nossos exageros. Assim hoje, quando nós meditamos essa palavra de Jesus, tenho sede, o Senhor pedia sim bebida, mas não de uma água terrena. Não era isso que Ele queria. Não era uma água que saciaria o seu corpo, Ele queria saciar o seu coração. Tenho sede de amor.
Nós temos duas fomes e duas sedes. A sede e a fome do corpo, a sede e a fome da alma. A igreja jejua em determinadas ocasiões do ano, não para o corpo, mas para a alma. Porque quem deve coordenar os nossos sentidos, quem deve coordenar as nossas ações, as atitudes e as palavras é a alma. E isso muitas vezes nós fazemos, abrindo mão dos prazeres do corpo. Assim, pela nossa fome e nossa sede, descobrimos quem nós somos. Se temos fome mais de dinheiro que de misericórdia, se temos fome mais de riqueza, se temos fome mais de poder do que de serviço, não passamos de gente mimada e egoísta. Se temos sede da vida eterna, aí aprendemos o sentido de ser cristão, de ser humildes. Assim, queridos irmãos e irmãs, essa dedicação excessiva ao corpo é um verdadeiro perigo. É claro que nós devemos cuidar do corpo. No corpo habita Deus. O corpo é templo do Espírito Santo. O Senhor se serve da nossa voz, dos nossos passos, dos nossos gestos também para o seu reino. Quando o Senhor no alto da cruz dizia: tenho sede, o Senhor, meus irmãos e irmãs, quer que nós busquemos nele a fonte da vida. Ele tem sede de nós. E só Deus tem a capacidade de saciar a nossa sede. Só Deus tem a capacidade de preencher o vazio que existe dentro de cada um de nós. O Espírito deve dominar o corpo e não o corpo deve dominar o Espírito. O Senhor ensina isso. Nesse tempo da Quaresma, nós somos convidados a dominar as nossas paixões. Jejuamos para que o Espírito tenha espaço dentro de cada um de nós e sobressaia aos desejos da nossa vida. Perdemos o Senhor de vista. Estamos demasiado humanos, inclusive nos nossos gestos religiosos, inclusive no nosso modo de viver a fé. Quantos desvios, meus irmãos e irmãs, quantos de nós ainda sentimos falta da sobremesa, do jantar e do almoço, mas não sentimos falta da comunhão. Ficamos desesperados com o tempo da missa, com o tempo das nossas orações, das nossas rezas, porque o tempo para Deus, para muitos de nós, é um tempo inútil, é um tempo perdido, quando esse tempo nos garante e nos ganha a vida eterna. O Senhor, sim, continua a ter sede. Tem sede dos corações indiferentes, tem sede das almas perdidas, tem sede daqueles que o abandonaram. Deus, de fato, não necessita de nós, nunca precisou e nunca precisará. Mas é verdade que a sede de Deus preenche a talha vazia da nossa vida. Bebeu cada gota do nosso cálice, e o nosso cálice tinha ódios, o nosso cálice tinha indiferença. Por que não podemos beber um pouco do cálice do seu perdão? Se Cristo tem sede de nós, meus irmãos e irmãs, por que ainda hoje continuamos lhe dando fel e vinagre depois de tanto tempo da sua crucifixão? Tenhamos a Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. Tenhamos a Cristo, porque quem tem Deus tem tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.